Estamos de volta com o Esporte Wesley, que hoje já falou da meninada, né? Já falou da criançada, com Corrida Kids, com o Thierry, nosso skatista mirim. Já falamos do gol do Galo, daqui a pouco nós vamos falar ainda mais do Campeonato Brasileiro. E já falamos do SPP, Vitória da Conquista, que venceu, do Serrano que perdeu. Já deixei perguntas para você e ainda tem muito mais. Tem saúde bloco. Agora, viu, Alvin? Tem saúde, muita saúde. Isso mesmo. Vamos falar agora de hipoglicemia, que é uma doença que acomete muitos atletas que se esforçam muito e treinam muito e exigem muito do corpo. Preste atenção. A hipoglicemia é a queda da taxa de açúcar, principal fonte de energia do organismo, e pode acometer mesmo os atletas mais saudáveis em virtude da prática excessiva de exercícios. Principalmente no atleta de alto nível, porque a exigência que é feita para esse organismo é muito alta. E a grande preocupação é porque alguns atletas ou não seguem orientação nutricional ou não têm acesso à orientação nutricional. Esse é que é o grande problema. No momento que a gente resolve fazer exercício, tem que estar sempre bem orientado pelo médico e pelo um nutricionista. E quando esse exercício é de forma profissional, né, de alta performance, essa orientação tem que ser bastante adequada. Foi o que aconteceu com o maratonista Luiz Cláudio em 2006 durante uma competição. Em uma prova realizada na cidade de Guanambi, o atleta passou mal. Na verdade, eu fiz só a preparação para a corrida, né? Me alimentei bem, tomei o líquido, estava confiante na prova. E aí fui para a prova, só que o ritmo da corrida foi muito forte. Eu saí realmente para decidir logo a largada, sempre foi assim, para decidir a corrida. Na largada, eu fui, foram 15 km da competição, depois do 12º quilômetro, eu comecei a sentir o corpo, né? Aquele esfriamento no corpo, aqueles arrupios e tal, mas é aquele calor intenso, né? A temperatura estava muito alta, temperatura 33 graus. E aconteceu, quando chegou nos 1.500 metros finais, eu já não estava tendo controle do meu corpo, né? Eu estava correndo, mas o cérebro já não correspondia mais. O corpo já não correspondia mais à mensagem do cérebro. E aí eu só lembro que quando na verdade, quando eu vi assim, eu estava dentro da ambulância indo para o hospital, né? Eu desmaiei, assim, desmaiei depois da linha de chegada, né? Só fui chegar e aí a pessoa socorreu e tal. E aí, quando eu acordei, eu estava indo para o hospital. Fiquei no hospital, tomei 3 litros de soro e tal, para me recuperar e tudo. Mas toda a glicose que estava no sangue se queimou todinho. Os sintomas mais comuns da hipoglicemia são sensação de sono, fraqueza, tontura, fome, frio, entre outros. Mas por serem sintomas comuns, podem ser confundidos e, na verdade, esconderem doenças mais graves. Por isso, o atleta deve prestar bem atenção caso tenha esses sintomas com frequência. Existe uma supervalorização da hipoglicemia e uma desvalorização. O atleta acha, por exemplo, que sempre que ele sente uma tontura, uma fraqueza, ele relaciona a hipoglicemia. E nem sempre é. Muitas vezes você pode estar diante de uma arritmia do coração, uma arritmia grave, e confundir isso com hipoglicemia. Outras vezes você pode estar diante de doenças cerebrais importantes e confundir com hipoglicemia. E outras vezes o labirinto está acometido, que é a parte interna do ouvido, e você está numa crise labirintite e confundir com hipoglicemia. Do campo da medicina, nós vamos para os campos de futebol do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos conferir os resultados e a classificação. Põe na tela o Baldo! 28ª rodada do Brasileirão. Foram 3 jogos disputados no sábado. O Grêmio empatou com o Fluminense em 1-1. O Vitória ganhou do Coritiba no Barradão, 2-1 para o time baiano, e a Ponte Preta perdeu para o Santos por um placar de 2-1. No domingo, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 1-0. O Criciúma ganhou do Vasco por 3-2. O Internacional goleou o Náutico, 4-1. O São Paulo não conseguiu derrotar o arquirrival Corinthians. O jogo ficou mesmo no 0-0. O Bahia foi a Goiânia tomar 3 gols do Goiás e fazer apenas 1. O Atlético Paranaense ganhou da Portuguesa por 1-0. E fechando essa 28ª rodada, o Botafogo ganhou do Flamengo. 2 para o Bota, 1 para o Fla. Vamos agora à classificação. Em primeiro lugar, Cruzeiro com 59 pontos. Botafogo aparece em segundo com 49.
O Grêmio está em terceiro, também com 49 pontos, e o Atlético Paranaense está em quarto lugar com 48 pontos. O Atlético Mineiro está agora em quinto lugar com 42, o Vitória está em sexto lugar com 40 pontos, o Internacional está em sétimo, também com 40, e o Goiás, também com 40 pontos, está em oitavo lugar. O Santos aparece em nono, com 39 pontos, o Flamengo está em décimo lugar com 37, o Corinthians é o 11º com 37 pontos, o Bahia, com 36 pontos, é o 12º, o Fluminense é o 13º com 35 pontos, a Portuguesa está em 14º com 34 pontos, o São Paulo também está com 34 pontos, está na 15ª colocação. O Coritiba é 16º, também está com 34 pontos. Agora, a zona de rebaixamento. O Criciúma é 17º com 32 pontos, o Vasco é 18º com 32 pontos também, a Ponte Preta é 19º com 26 e o Náutico é o 20º com 17 pontos. Campeonato Brasileiro que poderia estar pegando fogo. Por que poderia? O Cruzeiro perdeu sua segunda partida seguida. Que coisa boa. É logo pro Atlético, no Independência, caiu no Horto, tá morto. Como disse Fernandinho, aqui não. Mas isso já é motivo de minha alegria, vou pular, tá bom? Mas o Cruzeiro perdeu a segunda seguida. O Grêmio perdeu uma excelente oportunidade. Isso porque ele perdeu pro Criciúma em Porto Alegre na quarta-feira. E deixou não. Mas o Fluminense empatou o jogo no sábado aos 45 do segundo tempo. Com essas duas possíveis vitórias, a diferença aqui é 10 pontos hoje do Grêmio e Botafogo, que estão empatados em segundo lugar. O Botafogo com o melhor saldo, com mais gols marcados, está na frente do Grêmio. O Grêmio diminuiria de 10 para 5 pontos. Temos um confronto direto entre as duas equipes, Grêmio e Cruzeiro, não sei onde é o jogo. Mas se o Grêmio vencesse, iríamos para 2 pontos. Ou seja, teríamos Campeonato Brasileiro de novo. E a possibilidade de alguém brigar com o Cruzeiro. Já não temos mais. A 10 rodadas do final, com 10 pontos de diferença, é muito difícil tirar o título do time de Marcelo Oliveira. Infelizmente, para mim. Mas felizmente para uma nação, né, cruzeirense, o que eles chamam em Minas Gerais de a China Azul. Sei disso não. Lá embaixo, Vasco da Gama perdeu para o Criciúma e hoje tem 46% de possibilidades de cair. O Criciúma ainda está na zona de rebaixamento. Está na última posição, na posição quase de saída. O São Paulo trocou de lugar com o Curitiba com o seu empate. Empate graças a um pênalti perdido, o 4º pênalti perdido seguido pelo mito. Rogério Ceni perdeu mais um pênalti e deixou o São Paulo na mão. Se o São Paulo vence esse jogo, gente, ultrapassaria inclusive o Corinthians. Bahia, meu Bahia. Perdeu por 3-1 para o Goiás, está a apenas 4 pontos da zona de rebaixamento e ainda corre sérios riscos, com 22% de possibilidades de cair. O Vitória, com seus 40 pontos e a sua vitória sobre o Curitiba no sábado, já não corre tanto risco assim. Aparece com 2% com possibilidade de cair, mas acredito que o Vitória já respira muito melhor, muito mais aliviado. O Vitória está exatamente no meio. No meio da tabela, Alvino, não, porque ele está em 7º lugar, se eu não me engano, 6º ou 7º lugar. Mas ele está no meio porque ele está a 8 pontos do primeiro do G4, que é o Atlético Paranaense, e está a 8 pontos do primeiro do Z4, que é o Criciúma. Ou seja, ainda tem as duas possibilidades. Acredito mais na possibilidade de brigar lá em cima do que brigar lá embaixo. Isso porque você viu aí na classificação. Tanto de gente que está com 34 pontos, não é brincadeira. Samara Dias já está me puxando a camisa aqui, porque eu estou falando demais. Nosso tempo está estourado, mas Campeonato Brasileiro ainda tem emoções, sim. Briga por Libertadores e briga para não cair. Acho eu que o Cruzeiro já é campeão brasileiro de 2013. Mas tem um carimbo, um selo de qualidade, Clube Atlético Mineiro, gol do Fernandinho. Samara Dias, alguma perguntinha? Tem sim, é sobre São Paulo, viu, Vini, da Carla? Agora são 4 pênaltis perdidos por Rogério Ceni. Caso o São Paulo caia para a segunda divisão, tomara que sim, menos o Vasco, o ídolo tricolor será lembrado como vilão, Vino? Hoje eu vi uma matéria do jogo de ontem.
onde o Rogério fez muitas defesas, inclusive difíceis, né, durante o jogo. Porém, nós não lembramos delas. Nesse momento. Nós lembramos apenas do pênalti perdido. Mas é sempre assim, Se né? ele cair, sim, a torcida do São Paulo pode lembrar da queda do São Paulo com o Rogério Ceni, com seus 4 pênaltis perdidos, apesar que apenas 3 no Brasileiro. Um foi na viagem à Europa contra o Bayern de Munique, onde o Neuer pegou o pênalti. Pode ser lembrado? Pode. Mas por que não lembrar da final do Mundial de 2005, onde ele, Rogério Ceni, pegou muito contra o Liverpool? Lembro de uma defesa de uma falta do Gerrard, que foi espetacular. Por que não lembrar do tricampeonato brasileiro? Será que a do memória São do torcedor Paulo? é curta, Alvin? Só lembra do momento, não lembra as Eu coisas acho que boas com que o Rogério fizeram? Ceni não acontece isso. Na minha opinião, Rogério Ceni, mesmo que cair, ele é o maior ídolo da história do São Paulo. Então, não acho que caso caia, não acho que São Paulo caia, não acho que o Vasco da Gama caia. Tomara. Eu acho que as vagas lá, o Náutico e a Ponte Preta já caíram. Apesar de já ter rebaixado o Fluminense aqui uma vez, vou decretar. Náutico e Ponte Preta já caíram. Nós temos aí mais 2 vagas. Acho que o Criciúma não sustenta uma boa fase. Cai também. Fica uma vaga. O time que está em maior queda no Campeonato Brasileiro hoje é o Curitiba. E eu acho que essa vaga vai sobrar para o time Coxa Branca, que Tem 10 jogos ainda. Adalberto Não escute, não né? me ouça. Nossos abraços para terminar. É que hoje vão especialmente para Evaristo, Liane e Elise e também para toda a torcida vascaína. Calma, viu, gente? Faltam 10 rodadas ainda tem muita coisa para acontecer. Grande abraço a todos vocês e até a próxima segunda, 7h30 da noite, Sport Wesby com Alvino Brito e Samara Dias. Uma linda noite para vocês, uma ótima semana e até segunda-feira.